senador Irã, nobre doutor Irã, presidente dessa nobre CPI, senadora Soraya, relatora, o povo do Brasil que está atento a essa CPI, eu acho que a complexidade é tão grande que ela carece de renovar o seu tempo. Já comandei CPIs absolutamente complexas e que foi preciso renovar o tempo 4, 5 vezes, CPI de 3 anos. A CPI da pedofilia, em 2006, ela durou 3 anos. Por essa complexidade do aparecimento do chamado crime cibernético. Esse é o ponto. Crime cibernético. Mas antes de falar sobre isso, eu quero fazer justiça, reconhecendo o que disse o senador Humberto Costa. Durante o meu tempo aqui no Senado, a minha luta contra a legalização de jogo teve presenças importantes, ombreados. O senador Humberto, quando aqui chegou. Totalmente contra qualquer tipo de jogo, como eu. Senador Randolph, aliás, o voto em separado para a legalização do jogo, já lá atrás, era um voto em separado meu e do senador Randolph. José Serra, fazendo justiça, porque o senador Humberto aqui verbalizou para o Brasil que ele é contra qualquer tipo de jogo e perguntou qual é o futuro disso. Para que serve isso? Eu quero aqui fazer uma analogia de que eu tenho 43 anos da minha vida que tiro viciados, drogados, de cocaína, pedra, o que vocês imaginaram, até quando não existia a pedra, senadora Soraya. Aqui está minha filha primogênita, mais velha, que quando nasceu já tinha drogado dentro de casa. Eu dizia tudo isso. Deve parecer com a mãe, não é? Deve parecer com a mãe. Com a inteligência do pai. Tem a cara da mãe e o cérebro do pai. Eu agradeço muito a Deus. Não menospreze a mãe dela, por favor. Hein? Não, ela tem a beleza da mãe. Mas tinha que ficar com alguma coisa minha. O que ela queria não veio, que era o olho verde. Ficou só em mim mesmo. O branco do olho apareceu. Ele também está aqui, o vereador Igor, na cidade da Serra, né, o Maurinho, companheiro nosso lá da cidade de Linhares, uma cidade. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Senado da República. Sejam muito bem-vindos. E faço justiça ao senador Humberto Costa. Eu também sou contra totalmente e vejo que em um ano votei contra, já estava aqui, de legalização desse inferno. Olha o inferno que já se estabeleceu. A senadora Soraya estava dizendo, vamos fazer um muro cibernético em volta do Brasil? Não vão. Não vão. Peguem o relatório da CPI do narcotráfico em 1998 para 99. Em 99 o relatório saiu. Nós falávamos de bloqueadora de celular no presídio em 99, no meu relatório com o Moroni Torga. Era o surgimento do PCC, com Geleão, não é Marcola. Quem fala Marcola fundou o PCC, não conhece a história. Geleão, Marcola era assessor de Geleão, Geleão tinha diabetes, era muito obeso, acabou morrendo muito rápido, então Marcola assumiu aquilo, mas já eles estavam operando. Apareceu o tal do GPS, a droga era jogada no meio do mar, o GPS identificava, a droga que vinha da Bolívia era jogada no Acre, em determinados lugares, envolvendo o coronel Edelbrando Pascoal, todo mundo conhece essas histórias, investigada pela CPI do narcotráfico. Já naquela época, senadora Soraya, e não haverá muro que vai guardar o Brasil, nem dividi-lo em estados, muros que vão dividir estados para crime cibernético. Minha mãe dizia, buraco de rato não se fecha. Secretário, o que nós estamos falando aqui é de um buraco de um rato ali. Nós estamos procurando uma maneira de fechar. Se a gente fechar, o rato vai abrir ali. Se a gente fechar, o rato vai abrir aqui. Sabe como é que dá jeito em rato? Matando o rato.
O crime, você só vai observar ele se você criminalizá-lo. A legalização do crime, você não terá controle sobre ele. Eu não sou membro da CPI, não sou membro. Agradeço muito, presidente Irã, por ser deputado, por ser senador, me inscrever, senadora Soraya, senador Marcos, senadora Damares, Anjo Coronel. Mas eu estava vendo pela televisão e fui me dando uma agonia. Porque eu fui vendo uma conversa de bebo para delegado, e sobre autorizadas. Não existe uma palavra para substituir autorizadas. Autorizado é autorizado, é autorizado é ferro velho. Então não há nada que se possa fazer meio autorizado, autorizado temporário, autorizado não enquanto acontece a adequação. Está invertido. Não podia ser a adequação primeiro? Faça a sua adequação que nós vamos te autorizar. Mas aí é o poste mijando no cachorro. Você autoriza enquanto você adequa. Eu não entrei com profundidade, não sou membro, né? Me inquietei com uma sessão que vi. Falei, essa CPI é terrível, ela é perigosa. Essa CPI vai ter que se aprofundar muito. Então, veja, eu vi que o senhor fez um contorcionismo jurídico e tal, pelo preparo que tem, sentado aí, e é ruim, esse lado de lá é muito ruim, e quem está do lado de cá tem que ter sensibilidade, educação e profundidade no que vai fazer e no que vai perguntar. Tem coisa que você não pode falar, porque você não sabe. Qual é a receita? Perguntou o senador Humberto. Eu também gostaria de saber. O senhor disse, olha, eu também gostaria. Mas eu até sei, eu poderia chutar que a receita dessa legalização vai ser absolutamente menor para cobrir os gastos do SUS. É muito dinheiro. E o SUS gastará muito mais dinheiro ainda do povo brasileiro para que possa se adequar. E não vai se adequar por falta de pessoal. Tecnologia é tecnologia. Então, se a gente legaliza, legaliza. Eu costumo dizer isso, tudo que tem cara de crime, legaliza que fica bom. Na época da lei seca, o senhor sabe que a bebida alcoólica foi legalizada porque ia resolver o problema. Não. Hoje é vendido em posto de gasolina. Que relação tem álcool com o volante? Nenhuma. Quantas pessoas... Chegue agora ali no Sara Kubitschek e o senhor vai ver quantas pessoas lá estão tratando, amputadas, por causa de álcool no volante. Com relação a esses jogos, a senadora Damares mostra aqui uma lista. Então, o melhor, nesse momento, para que se possa andar com coerência, para chegar a algum ponto de minimizar, porque resolver não vai, será um relatório robusto, que nem o próprio Ministério Público tem gente disponível ou tecnicamente preparado para analisar. Vai ficar de eterno para lá. E o cara que é o dono, o criminoso, morre. Ele vai ficar morrendo de rir, porque nunca vai chegar a lugar nenhum. Digo o senhor porque, e peço à senadora Soraya, como relatora, o senhor também como presidente, que oficie ao presidente Pacheco que libere parte do relatório da CPI da pedofilia, onde lá está um termo de ajuste de conduta com as operadoras de telefonia, para que crimes contra a criança sejam resolvidos em 24 horas. Porque você pede uma quebra de sigilo, parece que é seletivo, eles vão corrigir quem é o nome de quem, que é filho de quem, se é parente de quem. 6 meses depois eles não encontrando. Como se você não encontra o IP de um computador se tem linha telefônica. Você tem que achar, achou. É a linha telefônica. Mas nós não encontramos. Mas eles foram obrigados na CPI, eles foram convocados, não disse que não vinham, e eu convoquei debaixo de vara, para que eles viessem coercitivamente assinar um termo de ajuste de conduta, para que, em crime denunciado pela autoridade, seja Ministério Público ou investigação do delegado ainda, o inquérito, antes de ir para o Ministério Público para a denúncia, que seja entregue em 24 horas. Nunca cumpriram.
Os operadores de cartão de crédito assinaram aqui, peça também, esse termo de ajuste de conduta. Se joga com o quê? No Tigrinho. Se joga com o quê? Só com seu CPF? Não. O CPF é um instrumento que eles ficam com eles identificam CPFs, acumulam CPFs e abrem empresas com CPFs de alheios. Essas pessoas que já foram identificadas, é uma matéria aqui do Estadão, e a assinadora da Maris colocou aqui, pessoas do Bolsa Família, que estão ricas com empresas, elas nem sabem como é que foi feita essa empresa. Elas jogaram, pegaram o CPF de uma pessoa não identificada e criaram uma empresa laranja. E tem também já a denúncia de que essa lista, os listados da Bolsa Família no Brasil, têm servido para laranjas para jogos das bets chinesas. Um alinhamento da China com o Brasil, isso nós sabemos. Um alinhamento do Brasil com a China, isso nós sabemos. Que o Brasil é um puxadinho da China hoje. Então, como que nós vamos fazer para impedir o crime cibernético se ele pode vir de lá? E a inteligência dos chineses é muito maior. Eu me lembro que foi um grupo de senadores aqui, uma época, visitar a China para uma exposição que eles queriam fazer uma interação com a Embraer. E eu dizia na tribuna, ó, cuidado, porque daqui a pouco eles vão começar a vender avião falsificado, porque eles falsificam tudo. Esse alinhamento, as bets, e aí brasileiros aqui do Bolsa Família dizendo que cederam o CPF para pessoas chineses e essas pessoas se tornaram laranja. Então, eu do lado de cá, você do lado pior, você fica pensando, meu Deus, posso fazer o meu maior esforço, o meu melhor, a gente não dispõe de... Aí a conversa fica só técnica mesmo, de... Estamos falando com o Ministério tal, Ministério tal, Ministério tal. É tanto que eu recebi a informação que ontem foi dia 5, né? No dia 5, ontem foi o 9, dia 5 de dezembro, a nomeação do novo coordenador de fiscalização de promoção, que é o senhor Rodrigo Simões Lopes. É por conta de que a sua estrutura não estava dando conta e esse rapaz tem uma capacidade, foi trazido para tal? Ou, aí eu dou um conselho, o senador Humberto falou por alto, ninguém vai entender que autorizadas não é autorizadas. Não tem contorcionismo jurídico que mude isso. Autorizado só cabe em autoridade. Autorizado na linguagem, na vida, sabe? Aqui, na terra, no além, entendeu? Autorizadas. Meio grávida. Meio grávida, entendeu? Quase gol, entendeu? Quase campeão. Não existe. Autorizadas é autorizadas. Quer ver uma coisa? Essa CPI foi instalada por quê? Por quem? Pelo presidente do Senado. Que leu e o conjunto dos senhores senadores votaram e autorizaram. Ela não funcionaria sem autorização. O que está lá no termo é melhor reconhecer, secretário, de que houve um erro, um momento de fraqueza, e se desculpar para tal, porque não há contorcionismo jurídico. E aí a palavra adequação virou uma laranja da palavra autorizados. Não para adequação. Adequa primeiro, que depois eu te autorizo. Adequa que eu te autorizo. Mas está invertido. Aí tá só falta chover para cima, porque aí ninguém consegue entender mais nada. Eu, no seu papel, e nós vamos fazer de tudo aqui no Senado, para que, e a complexidade é tão grande dessa CPI, eu já passei por isso tudo, e o Brasil hoje, só uma informação para você, continua sendo o maior consumidor de pedofilia do planeta pela internet. Paga com o quê? Como é que paga? Cartão de crédito. Cartão de crédito. E saltou, depois que chegaram as bets, de estar entre os 3 maiores abusadores do planeta, saltou para o primeiro.
Porque a criança que aprende a jogar, o adolescente que aprende a jogar, ele aprende a comprar pornografia infantil também. O adulto, muito mais. O adulto, muito mais. Já estamos vivendo num mundo, num submundo, em que os usuários do jogo, os viciados, já são maiores do que os viciados em cheirador de pó no Brasil. Então, o que vai gerar de lucro disso? Desgraça, choro, sangue, queira ou não. Participei da criação do COAF, quando o presidente da CPI do narcotráfico era deputado federal, e foi a esposa do doutor Jobim, ministro Jobim, ex-ministro Jobim, a doutora que nos ajudou, e também nós ajudamos o grupo de trabalho a preparar o COAF. Então, os meus comentários, senador Irã, e por entender esse mundo cibernético que eu acabei, em 2006, começando a entender com a ajuda da SaferNet, agradeço muito, doutor Tiago, e, aliás, gostaria muito que o senhor convidasse o doutor Tiago para assessorar a CPI, Tiago da SaferNet. E certamente ele já tem mais dados do que se pensa com relação a esse assunto. Seria muito importante que vocês o ouvissem também. Foi quem ajudou também a criar o marco da internet. E me lembro que naquela ocasião, a luta era com o Google. E o presidente da Google, convocado por mim, ele não veio. O senhor veio. Convocado ou convidado? Veio convidado. Quem está acima do senhor? O ministro? Ele lhe autorizou a vir? O ministro sabe do meu... Mas ele autorizou? Sim. Porque a autorização é uma coisa só. Não precisa não precisa comentar. Então eu faço questão, senador. Não, mas que não tem como. A autorização é autorização, não tem como. Não, é que eu concordo. Eu só queria deixar claro. Então não é que ele autorizou e o senhor se adequou e veio. Não existe isso. Não tem para lá, para cá. É lá e lô. Isso aí, já jogou dominó? Já. Eu dei um lá e lô em você agora. Então, não, sério, essa posição aí é muito ruim. Porque os daqui têm que investigar, porque é uma CPI, né, que investiga a CPI, que também, quero pedir ao presidente, senador Irã, não sei quais as providências estão sendo tomadas, porque o ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, ele desmoralizou o Instituto CPI nas duas casas. Quando ele concede a Deolane um habeas corpus para não comparecer, ou seja, desobedecer a um juízo. Porque a CPI tem poder de justiça e de polícia. Como é que um ministro autoriza alguém que está sendo convocado a desrespeitar e não comparecer? No máximo, por conta da Constituição, e esse nem precisa. É dizer à pessoa, você não precisa falar nada. Que o senhor, como juiz, tem a obrigação de dizer à pessoa, você não tem obrigação de falar nada e tal. Nem precisa ir atrás de habeas corpus. Agora, um ministro dá um habeas corpus, senador Rogério, dizendo à pessoa para desobedecer a CPI, aí eu não sei mais. O Instituto está desmoralizado. Não sei que tipo de providência. Só, senador, quero desejar boa sorte, não sou membro da CPI, dessa CPI, mas entendendo a gravidade, a profundidade que ela vai ter que ir, vai ter que renovar o seu prazo, vai ter que renovar o seu prazo. Vocês não vão dar conta de tanta coisa. Não vão dar conta, e o crime é cibernético. Não há instrumentos. Não há instrumentos. O crime é cibernético. Agora, porque ele não há instrumentos, ele é cibernético, ele está... Para mim, crime não tem que ser legalizado. Crime tem que ser criminalizado e enfrentado. Aí teremos mais facilidade de minimizar o problema e não fazer a legalização. Porque o que parece com essa de adequação é o governo fazendo renúncia fiscal. É fazendo renúncia fiscal. Quando você faz renúncia fiscal, você beneficia quem? Alguém é beneficiado com renúncia fiscal. Então, o termo adequação é renúncia fiscal. É renúncia fiscal. Fica aqui a experiência que vivi quando quebrei o sigilo da Google. E porque o senhor tem poder para isso, a CPI tem poder para isso, e eles contrataram o Márcio Tomás Bastos, para eu ter uma ideia. Mas, mesmo assim, eles foram obrigados a entregar todo o material, senadora Soraya,
em discos rígidos que nós não pudéssemos abrir no Brasil. A gente não tinha conhecimento de crime cibernético. A Polícia Federal não tinha instrumento que tem hoje, nenhuma legislação que tem hoje para isso, para crime cibernético, dessa violação de abuso de criança, que ocorre dentro do jogo também. Então, sugiro que os 3 termos de ajuste de conduta que estão lá, feitos pelos operadores de cartão de crédito, operador de telefonia, que eles são obrigados porque é concessão o serviço, certo? Eles assinaram o termo de ajuste de conduta, que outro termo de ajuste de conduta seja assinado por eles. Quando ela cita a Anatel, ela é a agência e os outros são concessionários. E um concessionário, ele está recebendo um benefício do governo. Agora, o triste é que a gente nem tem efetivo, nós não temos gente preparada. Analisar um relatório dessa envergadura, de uma CPI como essa, o corpo técnico tinha que ser técnico de verdade nessa área. E aí, por isso eu estou indicando que seria muito bom para a CPI que vocês convidassem o doutor Tiago, da SaferNet, para que ele possa assessorar. Se ele aceitar, a mim ele aceitou assessorar, assim, conhecedor fantástico, que deve estar informado de números, né, com relação à causa da criança, principalmente, que é onde ele trata, a chamada SaferNet, e poderia ser muito útil ao seu ministério também, o doutor Tiago. É possível até que já tenha sido consultado, não sei, pela envergadura e o tamanho que tem o doutor Tiago. Então, doutor André, sugiro que melhor é assumir, dizer assim, um técnico errou, botou autorizado, não está autorizado. Porque não tem contorcionismo jurídico que se faça que mude a palavra autorizado. Está autorizado. Está autorizado, está autorizado. Acabou. Né? Está autorizado até que você se adeque. Não, está invertido. Vai adequar primeiro que eu te autorizo. Então, não vou lhe fazer nenhuma pergunta. Né? A pergunta, tudo que o senador Humberto perguntou é pertinente. Pertinente, ele poderia nem ter vindo aqui. Porque ele é governo, ele podia ter... E tudo que ele perguntou é tudo que a sociedade civil quer, mas é o governo que está tentando, de todas as formas, batalhar para fazer uma adequação que, infelizmente, ou a gente criminaliza o crime, ou nós seremos todos levados de rodo pelo próprio crime. A minha palavra, acho que essa questão da adequação, mude isso, tire isso, assuma como erro. Isso não é feio, né? Minha mãe dizia que só os tolos não mudam. Isso não é feio, porque quem autorizou, autorizou. Acabou. Acabou, tão autorizado. O cara disse, eu estou operando porque eu estou autorizado. É você que vai agora? Não, mas você tem até 1º de janeiro. É renúncia fiscal? Em favor de quem? Então, fica muitas perguntas no ar. Muitas perguntas no ar. Quer uma parte? Pode ficar à vontade. Tá bem? Eu já estou encerrando só. E eu queria dar essa contribuição, mesmo não sendo membro. Sei que... Espero que vocês renovem o prazo, porque o prazo da CPI, ela não tem como dar uma contribuição significativa para o Brasil sem aprofundar. Obrigado, senador Magno Malta.